Vamos com informações do Cruzeiro. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Rafa Nobre já está conectado com a gente. Boa tarde para você, Xará. Qual o seu destaque inicial? Oi, Xará, muito boa tarde para você também. Nós estamos aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, onde daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, o Ronaldo Fenômeno, Ronaldo Nazário, 47 anos, sócio majoritário do Cruzeiro, vai receber uma das maiores, se não a maior honraria do estado, o título de cidadão honorário de Minas Gerais, o Ronaldo Fenômeno, daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, e a gente vai trazer todos os detalhes desse título que recebe o Ronaldo Fenômeno aqui na Assembleia Legislativa. Do lado de fora, ainda há pouca movimentação, afinal de contas, mais de uma hora e meia aí até o evento começar por aqui, mas a gente já está aqui com o deputado professor Cleiton, ele que tomou frente dessa honraria para o Ronaldo Fenômeno, e aí para a gente poder entender um pouco mais como tudo isso vai acontecer, dessa dinâmica e o porquê de tudo isso aqui, né, professor? Queria que você conversasse um pouco com a gente e nos explicasse de onde que surgiu a ideia e como que aconteceu até esse dia aqui tão especial para o Ronaldo e, claro, para todo cidadão de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ô Rafa, boa tarde, quase boa noite. Cumprimentar também o Rafa, tá cheio de Rafa aqui hoje, lá no estúdio, todo mundo que o acompanha, todos os ouvintes da rádio, todos aqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação. Bom, eu costumo brincar como cruzeirense que o Ronaldo, mais do que ninguém, merece esse título, porque ele salvou a principal instituição do estado. O que é a Assembleia de Minas, perto do que representa o Cruzeiro aqui para milhões de torcedores espalhados por toda Minas Gerais e por todo o Brasil. Como você disse, é o maior título de honraria, mas não só do ponto de vista do torcedor, mas acima de tudo por aquilo que nós acompanhamos em relação ao que aconteceu com o Cruzeiro. E muitas vezes eu já ouvi da torcida que a torcida gostaria que o Cruzeiro fosse comprado por exemplo, pelo Grupo City, como aconteceu com o Bahia. Mas quem viu o que aconteceu com o Cruzeiro, e nós somos chamados, quando eu digo nós, deputados cruzeirenses, em 2021, para uma reunião no Cruzeiro, o presidente era o Sérgio Santos Rodrigues, e nós vimos aquela auditoria que a Kroll fez, e o sentimento que nós tínhamos naquele momento é que o Cruzeiro ia acabar. E ninguém gostaria de assumir um passivo daquela magnitude, e o Ronaldo teve essa coragem. E o Cruzeiro, ele representa muito da nossa mineiridade e representa muito também para a nossa economia. Nós temos um estudo aí recentemente que foi apresentado do quanto que o futebol gera para Belo Horizonte, para a região metropolitana, mais do que show, inclusive, que é algo que a gente pode discutir aqui também em relação a esse assunto que é muito caro para mim, que é a questão da Minas Arena. Antes da gente até levantar esse assunto e falar um pouco da CPI, você está à frente disso também, a CPI do Mineirão, queria que você falasse um pouco da dinâmica, de como tudo vai acontecer por aqui. Já tem, claro, um cerimonial à frente disso, mas eu queria que você comentasse um pouquinho o que já tem preparado para essa cerimônia que vai começar daqui a pouco. Nós temos aqui um rito que é seguido pela Assembleia. Ronaldo, ele entra comigo como alguém que fez essa proposição, assinada por vários deputados. Aí temos o hino, depois alguns vídeos, inclusive um vídeo que foi preparado aqui com os melhores momentos da carreira dele, que é uma carreira, sobretudo, de superação, que confunde, inclusive, com esse momento que o Cruzeiro viveu. Eu falo que a vida do Ronaldo é muito parecida com a do Cruzeiro. Quando todo mundo achou que o Ronaldo estava acabado, ele vai, se ergue. Quando todo mundo achou que o Cruzeiro iria desaparecer, ele vem e ajuda o Cruzeiro a se erguer. Aí nós temos o presidente fala, eu falo, o Ronaldo vai agradecer. Temos um momento musical, DJ da Quebrada aqui, que também tem uma história muito ligada a esse momento que o Cruzeiro viveu, de subida da Série B para a Série A. E é uma cerimônia assim muito bonita, já tem esse rito aqui na Assembleia tradicionalíssimo. E eu acho que aqui representa o povo de Minas Gerais, é a casa do povo reconhecendo o que o cidadão mineiro Ronaldo nessa noite fez para essa instituição, que é a instituição que se confunde com a história de Minas. Para a gente poder, rapidinho aqui, a gente poder encerrar e até encerrar a sua participação aqui, agradecendo já, sei que você está no laço aí com o tempo corrido, mas parou para nos atender. Queria que você falasse um pouquinho da CPI do Mineirão e falasse também de um encontro que vai ter na quinta-feira. Já tivemos outros 3 encontros daquele comitê que está à frente do Mineirão.
Na quinta-feira, vamos por partes aqui, na quinta-feira vai ter um encontro já, vai reunir os clubes da capital, com qual objetivo que esse encontro vai acontecer, por que vocês encontram e qual que é a expectativa também? Rafa, na verdade esse é o quarto encontro desde quando nós começamos essa pressão sobre o estado de Minas e sobre a Minas Arena, num contrato que a gente tem aqui o entendimento de que ele é lesivo, de que ele é danoso para o povo de Minas e muito prejudicial a utilização desse bem público que é o estádio de Mineirão. Então a gente continua aqui fazendo pressão, temos a assinatura da CPI, já fizemos o protocolo da mesma, agora a CPI ela é conduzida aqui por uma série de fatores, mas mesmo assim, esse comitê gestor que nunca se reunia, ele tem uma reunião na próxima quinta-feira para definição dessa questão do calendário. O que nós vivemos no ano passado? Um grande problema de conflito de datas entre o futebol e alguns shows que eram realizados no Mineirão, inclusive levaram o Mineirão a passar uma grande vergonha no que diz respeito à questão do gramado. Nós temos a tranquilidade agora de dizer que uma data apenas vai atrapalhar os jogos, mas isso é fruto da pressão, fruto do que a gente fez em relação a essa questão da CPI, que a gente continua insistindo que ela aconteça, porque eu sou entusiasta de rompimento desse contrato. Lembrando que o Mineirão é a única das arenas até hoje que continua sendo gestada pela Minas Arena, já que outras arenas aí o contrato foi rompido. Por que não romper esse contrato que, repito, é muito prejudicial ao povo mineiro? Legal, vamos agradecer o professor Cleiton aqui que está à frente dessa homenagem ao Ronaldo, faltando quase uma hora, um pouquinho mais de uma hora já para que a cerimônia comece. Professor, muito obrigado por nos atender aqui mais uma vez, gentilmente atendendo a equipe do Tempo e o Tempo Esportes também. Um abraço para você e boa cerimônia. Eu que agradeço, Rafa, aí um grande abraço a todo mundo que tá nos ouvindo e nos assistindo e também acompanhar aqui. Vocês vão estar transmitindo, fazendo aqui essa transmissão desse evento que é um evento histórico. Todo mundo aqui esperando, aguardando ansiosamente essa honraria sendo entregue a Ronaldo Nazário de Lima, o fenômeno. Grande abraço, obrigado. Legal. Agradecendo mais uma vez o professor Cleiton. A gente segue daqui, Xará, acompanhando a movimentação ainda lenta, como a gente disse, desde a nossa chegada. É claro que falta muito tempo ainda para que tudo aconteça, mas ainda muito lento por aqui a movimentação com relação aos torcedores, mas ao planejamento, à organização com relação ao plenário, tudo que envolve aqui, já tudo muito bem adiantado, viu, Xará? Show de bola, Rafa. Pessoal, tô interrompendo esse vídeo para te lembrar de se inscrever no canal de O Tempo Esportes. É só clicar no card que tá aqui na tela, beleza? Vamos falar também das questões, dentro das 4 linhas, essa preparação do Cruzeiro pro jogo do sábado, 4:30 da tarde. O Nicolás Larcamon trabalhando o elenco celeste para a partida contra o Atlético. E queria saber de você, Rafa, dentro das 4 linhas, qual é o principal destaque aí deste dia do Cruzeiro, desta quarta-feira da Raposa, Xará? Pois é, Xará, o Cruzeiro teve já um trabalho, mais um, né? E aí já contando com o meio-campista José Cifuentes, ele estava servindo a seleção equatoriana, ele voltou na segunda-feira, até tem um outro destaque envolvendo o Cifuentes com relação a uma festa, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, ele acabou foram divulgadas imagens do volante cruzeirense depois do jogo contra a Itália, contra a Guatemala, tiveram amistosos contra a Guatemala e contra a Itália. Na sexta-feira eles estavam de folga, alguns jogadores da seleção equatoriana, e o Cifuentes estava no meio. Nessa festa, a Federação Equatoriana diz que vai avaliar a situação até para próximas convocações da seleção, mas tudo ficou esclarecido, estava dentro de um horário de folga, mas enfim, estava envolvido numa situação. O Cifuentes voltou na segunda-feira fez só um trabalho mais interno na Toca da Raposa, assim como terça-feira também. Já hoje não, um trabalho mais forte do meio-campista, já contando com o Cifuentes e também o Marlon, o Zé Ivaldo, eles que voltam de suspensão, o Kaique também já fazendo um trabalho mais forte, pode ser uma opção, pode aparecer na lista de relacionados, e também
por que não, o Dineno, ele que participou dos 2 jogos da semifinal, mas ele ficou como opção no banco de reservas para início do jogo. Entrou nos 2 jogos, entrou no segundo tempo, mas não iniciou. Provavelmente, se tudo correr bem, até sexta-feira, quando o Cruzeiro encerra essa preparação para a primeira partida da decisão do Campeonato Mineiro, sábado, 4h30 da tarde, na Arena MRV, aí sim o Dineno recupera a condição de titular, mas é claro que ainda vai depender do treinamento de amanhã e também de sexta-feira, Xará. Show de bola, Rafa Nobre. Bom, são 5h58 e o Samuel Venâncio já chegou por aqui. Samuca, queria saber de você qual o seu destaque para começarmos o nosso bate-papo nesta quarta-feira. O Cruzeiro se preparando aí para talvez, né, alcançar essa primeira meta do ano de 2024, que é conquistar o campeonato estadual e botar também aquela boa e velha água no chope do maior rival, né, Samuca? Um abraço. Fala aí, Rafa, boa tarde. Boa tarde para quem nos acompanha aqui no Tempo Esportes. Pois é, o Cruzeiro vem nessa preparação, né, para fazer um grande jogo, com certeza, no sábado, começar bem, se possível ampliar a vantagem que o Cruzeiro tem de jogar por 2 empates, e uma semana em que o Ronaldo esteve fazendo aí um tour nas tocas, acompanhando todas as atividades, o profissional masculino, futebol feminino, categoria de base, sub-20 na Toca 2, as outras categorias na Toca 1, ele que será homenageado, o Rafa acompanha, e dando aquele apoio também, né, para todo mundo. O Cruzeiro até postou há pouco aí um conteúdo bem legal, que o Ronaldo cumprimenta o Marlon ali pela renovação, parabéns pela renovação, e aí ele brinca, tô sangrando até agora. No sentido de, foi uma renovação que deu trabalho, e deu trabalho realmente, porque é um jogador valorizado. Enfim, uma semana muito boa até aqui, tem mais 2 dias ainda, né, que é quando ele vai definir o time, e vamos aguardar aí o que fará o técnico Nicolás Larcamon para este duelo importantíssimo pro Cruzeiro, o primeiro jogo no sábado lá na Arena. Eu tava até vendo aqui, né, as matérias que estão no portal de O Tempo Esportes sobre essa presença do Ronaldo aí. Tem uma outra questão, Samuca, só para aproveitar o embalo, essa questão da reforma, né? Transformar a Toca 1 num mini estádio. Tem a matéria lá no Tempo Esportes, mas isso seria, no caso, para categorias de base e também futebol feminino, correto? Então, a informação que eu tenho, eu já comentei isso aqui há alguns dias, não sei se aqui em O Tempo, acho que não, mas no meu canal, no início de março, é que tá colocando o gramado sintético lá na Toca 1. E quando eu fui apurar mais, eles tinham a ideia de fazer esse mini estádio, mas que não era um processo tão simples assim. Então, vamos aguardar aí o que vai acontecer. Não tem obra nenhuma até o momento, a não ser essa troca do gramado para uma grama sintética. É uma ideia, mas para quando esse projeto vai sair, aí temos que aguardar, viu, Rafa? Show de bola, 6 em ponto, eu volto com o meu xará, Rafael Nobre, direto da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Daqui a pouquinho tem a solenidade que vai dar esse título, né, de cidadão mineiro ao Ronaldo Fenômeno. Diga lá, xará. É isso, xará, daqui a pouquinho, a partir das 7 horas da noite, claro, a gente acompanha tudo por aqui na Assembleia. Pra gente falar ainda do clássico, o Cruzeiro divulgou a última parcial de ingressos vendidos, mais de 40 mil. Então o Cruzeiro já sabe que vai bater o recorde de público da temporada como mandante. Então a expectativa iniciou uma semana antes do clássico, do jogo decisivo, afinal que vai acontecer no domingo do dia 7 de abril, 3h30 da tarde. Aquele solzinho gostoso, hein, xará? Mas enfim, aí o Cruzeiro já anunciando 40 mil ingressos vendidos. Poucos ingressos de meia entrada, aí só o roxo superior praticamente disponível, alguns outros mais disponíveis. À medida que o torcedor vai comprando ingresso, é claro que eles vão diminuindo, e aí alguns setores já não disponíveis mais da meia entrada. Então os outros setores ainda com alguns disponíveis, mas a expectativa é realmente de um Mineirão de casa muito cheio. O Samuca falou aí da visita do Ronaldo, e ontem também teve a 3ª edição do Kick-Off. O Kick-Off é uma espécie de prestação de contas, e o Cruzeiro também faz um planejamento do que será a temporada, e essa temporada 2024, pelo menos desde que assumiu a SAF, o Cruzeiro no finalzinho de 2021, 2022, né? Pelo menos um planejamento
planejamento mais otimista para essa temporada. É claro que as metas vão sendo alcançadas e até aqui elas foram pela SAF Cruzeirense, e ontem teve mais uma vez, esse evento aconteceu no Mineirão, assim como aconteceu em 2022, no ano passado não, aconteceu em um shopping de Belo Horizonte, por conta daquele litígio que vivia o Cruzeiro e o Mineirão. Então ontem mais uma vez aconteceu essa prestação de contas, vamos dizer assim, não é aquela prestação de contas, mas é um planejamento do que faz o Cruzeiro com todos os funcionários do clube, do que pretende o Cruzeiro para a temporada. E até para a gente poder trazer uma informação do Samuca com relação à possível renovação do goleiro Anderson, ele que é o reserva imediato do Rafael Cabral. Parece que tudo encaminha, ele tem contrato até o final do ano, mas tudo caminha nessa Samuca para que ele possa renovar por mais 2 temporadas. Fez um jogo só como titular, aquele jogo contra o Botafogo, 18ª rodada, se não me engano, do Campeonato Brasileiro, ficou 0-0, não sofreu gol defendendo as cores do Cruzeiro, mas tudo caminha para que ele possa renovar também por mais 2 anos o goleiro Anderson nessa Samuca. Perdemos a conexão com o Samuel. Samuel tá ouvindo a gente? Bom, daqui a pouquinho... Eu não ouço o Rafa, né? Ah, sim. O Rafa, Samuca, tava perguntando sobre a questão da renovação do Anderson, goleiro reserva do Cruzeiro, para você comentar um pouquinho sobre esse tema também. Essa informação eu ainda não tenho, viu, Rafa? Eu vi aí que o pessoal tem comentado, mas sinceramente não fui atrás dessa informação, não. Ouviu aí, Xará? O Samuca falou que não tem os detalhes dessa renovação do goleiro Anderson aí, não, mas se você tiver aí mais informações, pode falar. É porque eu tô tendo que fazer a ponte entre vocês dois, viu, Xará? Por isso que tá esse telefone sem fio. Tá tudo certo, achei que ele estava me ouvindo. Mas enfim, são mais 2 anos, o Cruzeiro tenta a renovação de contrato com o goleiro. Ele fez só uma partida, como eu citei, como titular do Cruzeiro. Aliás, participou de um amistoso também contra o Red Bull Bragantino, logo na estreia do técnico Pepa, mas ele acabou não sofrendo gol nesse jogo contra o Botafogo. Foi a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aquele 0-0, o Cruzeiro busca ampliar esse contrato que vence agora, em dezembro de 2024, para que tenha mais 2 anos de contrato o goleiro Anderson. Bom, deixa eu falar um pouquinho aqui, só para gerar com os nossos comentaristas, sobre essa questão do kickoff. Tava vendo aqui a nossa matéria, falando sobre as metas do Cruzeiro para a temporada. Claro que elas têm que ser ambiciosas, Cruzeiro passando por essa reestruturação, né? Depois de tudo que aconteceu, os objetivos da SAF estrelada, pessoal: avançar para a fase final da Copa Sul-Americana, ser protagonista no Campeonato Mineiro, né? Então aí, claro que eu imagino o título, né? Do Campeonato Mineiro, e ainda faturar até 52 milhões de reais com o programa de sócios de Mário Oliveira. Eu acho o seguinte, essa questão do programa de sócio que está passando por reformulação no Cruzeiro, né? E a gente está acompanhando até pela venda dos ingressos para o segundo jogo, que é o jogo do Mineirão, que assim, uma venda fantástica, né? A gente pode assim dizer, mais de 35 mil ontem, né? Então assim, eu acho que tem tudo para dar certo se realmente for reformulado dentro daquilo que o torcedor do Cruzeiro espera. O torcedor está comparecendo. E a gente sabe também que essa questão do sócio-torcedor, ela pode realmente gerar muitos frutos para o Cruzeiro. Só a venda? Só o que entra do sócio? Não. Mas o que vem disso? Por quê? À medida que você consegue contabilizar, mostrar o número de sócios, torcedores e tudo mais, você tem muito apelo de patrocínio, de comercial, né? Ajuda muito a parte comercial também. Então, sem dúvida nenhuma, é um caminho. Eu conversei sobre essa questão do estádio que saiu aí, e realmente é uma coisa bem embrionária, não tem nada, bem pé no chão. O Cruzeiro tá pensando nisso, mas é bem lá pra frente. Então, assim, não tem gasto nenhum nesse momento, assim, previsto, né? De todo modo. A não ser a dívida que tem que pagar, né? Sim. Mas assim, pensando no futuro, né, e tudo dando certo, Lélio, Gustavo, é bom porque o Cruzeiro também pode reduzir os custos de aluguel aí de determinadas praças esportivas, né? Por exemplo, o jogo do feminino, o Cruzeiro tá tendo que mandar no Castor Cifuentes. Sim, claro. Então tem aluguel do estádio, deslocamento para Nova Lima, ou então quando era o Sesc Venda Nova, a mesma coisa.
Cruzeiro podendo, né, ajeitar tudo e ter dentro de uma instalação que pertence ao clube já ajuda pra caramba também, né? Demais. E lá já tem uma arquibancada ali, né? De vez em quando o Cruzeiro manda os seus jogos aí nas categorias de base, lá na Toca da Raposa também. Mas seria muito interessante e, como você disse, você agora tem um custo não só com as categorias de base, como tem com o futebol feminino, que vai fazendo uma ótima campanha no Campeonato Brasileiro até aqui. Então, ali, você tendo esse mini estádio seria realmente muito interessante para o Cruzeiro. Agora, você falou aí sobre o kickoff, né? As metas do Cruzeiro e colocando em 52 milhões de reais na arrecadação do sócio torcedor. A gente sabe que a categoria máxima é o sócio diamante, né? E esse é o quê? 1.000 pratas? Por aí, né? Ou um pouquinho mais. Se bobear, o Samuel é sócio diamante, depois ele pode falar. Mas, de qualquer maneira, eu acho o seguinte, Cruzeiro tem que realmente olhar para esse lado do futebol que não pode ser deixado, né, à parte. Porque, afinal de contas, eu gosto de falar aqui, você tem que comparar com quem ganha mais. Quem ganha mais é o Flamengo. Você dificilmente vai conseguir uma receita de 1 bilhão e um superávit de quase 300 milhões uma temporada. Flamengo conseguiu, mas ele consegue muito isso em virtude da bilheteria também. É uma temporada que foram mais de 100 milhões e o Cruzeiro está coberto de razão para ambicionar, né, e ganhar muito dinheiro através do torcedor. Futebol é isso aí. Eu tava até olhando aqui pra ver o valor do sócio diamante. No site eu não sei se foi o R$1.500, Xará. 1.500. E o Samuel ficou calado porque ele é sócio diamante. Olha, ele é super Samuel, galera. Aqui, eu tenho até que ver isso aí, porque o meu eu pago 1.200, pô. Aumentou então, hein? Você acabou de descobrir aqui no Tempo Esportes. Olha ele olhando o aplicativo do cartão ali. Ele olha tá procurando. Teve um aumento pequeno. É que o Samuel paga no Pix, aí tem um desconto, né, pessoal? Acho que é isso, viu? O cartão lá debita todo mês. Vou até ver aqui quanto que tá descontando, porque me assustou agora. Mas velho, assim, eu sempre falei essa questão de sócio-torcedor, Daniel Seabra, cada um tem que saber onde o calo dele aperta. Se o torcedor, ele acha vantajoso e ele pode contribuir com um plano que é muito caro, e realmente é caro, não é um valor acessível, R$1.200, R$1.500 por mês. Mas, a depender da quantidade de benefícios que você tem, acaba que compensa, porque tem planos que tem acesso garantido, você pode botar dependente, isso varia de um clube pro outro. Então, futebol realmente não é barato, não tá barato fazer futebol. Eu não vou nem entrar nesse debate, porque a gente já falou aqui, tá caro, tem que meter a faca no ingresso, não tem que botar setor popular, perere, parará. Mas assim, hoje em dia, né, Seabra, acaba que uma tendência natural meio que você ser obrigado a ter pelo menos um plano de sócio-torcedor para ter um mínimo de benefícios, nem que seja uma preferência 2 ou 3 para compra de ingresso, né, cara? E aí os clubes têm que pensar que a gente vive no Brasil, né? A maioria da população brasileira não tem nenhuma condição de pagar R$1.500, por exemplo, num sócio. Legal ter? Legal ter, mas eu tenho certeza que muita gente que tá ouvindo a gente agora fala, porque tá doido, R$1.500 por mês pra mim é dinheiro demais, e realmente para nós, para qualquer um de nós, é dinheiro demais. Eu acho que os clubes têm que pensar em categorias. Você falou categoria 2, 3 e tal, beleza, vai baixando o preço, mas vai ambicionando, vai fazendo também a publicidade da coisa. E sabe o que é? Aumenta a gente viu isso claramente ano passado e a gente acompanhou isso nos últimos tempos do Cruzeiro, depois daqueles 2 anos de Série B, o que aumenta, que eu falo, os 2 antes do Cruzeiro subir, porque 22 aí sim foi lá em cima, mas eu digo 21 e 20. O que faz o sócio torcedor aumentar, subir, é vitórias, gente. Vitórias, o time ganha, o time tá bem, o time tá jogando bem, tá conquistando, não vou nem dizer títulos, mas tá conseguindo alguma coisa nos campeonatos, o sócio torcedor vai sendo atraído. O cara quer ir ver o time jogar, o cara quer ir no campo, então ele vai comprar uma mais barata, ele vai comprar uma mais acessível, mas tem que ganhar. O time que vai pra Série B, fica 3 anos na Série B, os 2 primeiros anos se arrastando, quase caindo pra Série C, não tem condição de aumentar o sócio torcedor, né?
Mas eu acho também que o que faz diferença nessa questão do sócio-torcedor, obviamente além do valor, é porque fica muito claro, né, dependendo das competições em que o clube está, que se você não tiver o mínimo, né, o torcedor ali que dê pra você entrar, você não consegue comprar mais ingresso, né? Não consegue, você não vai ter como comprar ingresso. Então acho que isso é uma coisa definidora, e talvez por isso até que os clubes coloquem num preço que não seja tão palpável, pelo menos por todos os jogos, para um torcedor comum. Mas eu acho que o que faz a diferença mesmo se você não tiver, mano, você não compra. Você sabe que eu tava, rapidamente, uma coisa, eu tava lá na Argentina, fui na Bombonera, e aí eu fui como torcedor, falei, vou comprar ingresso, vou lá assistir o jogo e tal, não fui como jornalista, como nada. Mas fui perguntar lá, e falei, não, isso é jogo o quê? Do Campeonato Argentino. Era contra o Arsenal de Sarandi, Boca e Arsenal de Sarandi. Não, no Campeonato Argentino não vende ingresso, é só pra sócio. Então, se tiver sócio, ok. Se não tiver, não acabou, não vende, não entra, não tem jogo. Ou então, você comprar naqueles sites que são tipo um cambismo digital, StubHub, via Gogô, aí você paga o preço de uma moto 0 km pra ir ao jogo. Tipo isso. Você consegue acessar. Mas a Bombonera recebe quantos torcedores por jogo? Sold out. Leilão, sold out. Se ela tem que 55 mil pessoas. Todos os jogos isso aí. Todos os jogos. Não tem jeito, velho. Não sei o preço lá e tal, mas todos os jogos é sold out. Arquibancada lotada. Tem vaga pra ninguém. Verdade. O próprio estádio do River agora, mesmo depois de reformado e tal, eles devem estar enfiando a faca no preço do ingresso. Só torcedor sold out. Sempre 85, 86 mil pessoas no campo. Tupido de gente. Samuca, só antes da gente fechar, o sócio diamante, eu tava olhando aqui o portal do Sócio 5 Estrelas, era um número limitado de torcedores que podiam ter o sócio diamante, porque parece que o plano não tá mais disponível aqui. Então é 1.200 mesmo, acabei de ver aqui e segue 1.200. Eu acho que tava agora por indicação. Cada sócio diamante tem direito aí a indicar nessa categoria. Então ficou uma categoria mais limitada nesse sentido e com esse valor maior, né? E no meu caso, o que eu uso? Como eu tenho o canal lá, eu faço o ingresso ali no setor, na tribuna ali, né? Setor roxo inferior. Então eu faço sorteio pro clube de membros do canal, todas as ações que tem, às vezes tem lançamento de camisa, aí tem a oportunidade de levar alguém no evento, enfim, um network maior. Então eu uso isso muito lá como benefício pro meu canal e para mim tá sendo muito útil, né? Mas claro, não é a categoria que vai ter a maior quantidade de pessoas, porque é um valor realmente muito pesado. E o Cruzeiro trabalha numa reformulação desse sócio aí, vamos ver. Porque hoje o que tá valendo a pena é o sócio time do povo, né? Paga R$21 e compra o ingresso a 10 conto. Então, para essa categoria tá uma maravilha. Vamos ver o que vai vir aí nessa reformulação, porque o Cruzeiro tem potencial para estar com um número bem maior de sócio. Hoje tem 44 mil, já chegou em 70 mil em 2022, então dá para retomar isso, porque é uma receita muito importante, com certeza. Aqui, eu consegui aqui, Rafa, foi o balanço do Flamengo de 2023, o chamado dia de jogo, né? Match Day. O Flamengo faturou ano passado 203 milhões de reais. 203 milhões de reais. E a fonte aqui é o Globoesporte.com. Impressionante, hein? É isso aí, Lelão. Bom, 6h16. Ô, Rafa Nobre, mais algum detalhe por aí neste primeiro tempo da Raposa? Rafael Nobre, direto da Assembleia. Daqui a pouquinho a solenidade que vai dar o título de cidadão mineiro ao Ronaldo Fenômeno. Daqui a pouquinho, Xará, daqui a pouco mais de 40 minutos começa a solenidade por aqui. A imprensa já começa a chegar aqui no palco central aqui do plenário, onde vai acontecer na Assembleia Legislativa esse título de cidadão honorário para o Ronaldo Fenômeno. O último destaque é que o Cruzeiro informou que amanhã, 13h, vai acontecer a entrevista coletiva do Marcelo Moreno. Mais uma oportunidade para a gente entender um pouco melhor como será essa última flechada do boliviano / brasileiro Marcelo Moreno de volta ao Cruzeiro. Ídolo do Totonho, só que não. Ô, Xará, daqui a pouquinho eu falo com você de novo, beleza? Beleza, Xará, combinado. Samuca, valeu demais, meu velho. Amanhã a gente volta a conversar aqui em O Tempo Esportes e na sexta-feira também já pensando um pouquinho mais sobre esse time do Nico Larcamon,
pensando no lado da Raposa para a finalíssima do Campeonato Mineiro. Valeu, um abraço aí, tamo junto.